Dalcir, eu acho que essa nossa semana ela está transcorrendo com alguns assuntos locais bem polêmicos. Temos aí o estacionamento rotativo, inclusive com audiência, com manifestações mais duras aí do prefeito Balardim em relação aos estudos da UFSM, que precisa ser melhor elaborado, mas eu acredito que nesse momento o que nós temos assim de maior interesse popular é esta ideia que foi lançada na sexta-feira, através do estudo, do repensar da planilha de custo do transporte coletivo urbano, de que a passagem urbana possa ser reduzida em 30 centavos, dos atuais R$ 6 para R$ 5,70. Obviamente, houve uma reação da empresa de transportes Nossa Senhora das Graças, dizendo que esse estudo está equivocado e está buscando elementos para fazer isso chegar aos conselheiros do conselho que trata especificamente do transporte coletivo urbano para que isso seja reavaliado. O que tu achas disso? Olha, eu acho o seguinte, primeiro, essa questão, e a gente não vai, pelo menos nesse programa, a gente não vai se alongar, é com relação ao estacionamento rotativo, quando o prefeito chamou um estudo técnico, um estudo acadêmico, um estudo científico de leviano, feito pela Universidade Federal de Santa Maria, através do seu curso de transporte e logística, um estudo baseado, mas isso é uma questão que a gente vai tratar ainda nesses nossos encontros aqui. Mas com relação à passagem, né, quem não quer um preço mais barato? Agora precisamos... Eu quero. Todo mundo quer. Agora precisamos levar em conta uma questão muito séria. O prefeito Leandro Balardim, quando esteve no programa Conexão 99, o próprio secretário extraordinário de Transportes, quando esteve no programa Conexão 99, os dois disseram a mesma coisa. Do jeito que está o transporte coletivo urbano, não tem como continuar. Vai ser preciso achar um jeito de subsidiar esta passagem. É exemplo que faz Santa Maria, que é a cidade de onde o secretário Orion era secretário, né? Como faz Santa Cruz, entre outros municípios do Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre, mas Porto Alegre pelo tamanho que tem. Agora, simplesmente chegar lá e dizer que a planilha está errada, que a desativação de algumas linhas pressupõe-se que o custo ficou menor, que as planilhas todas apresentadas até hoje estão erradas, é uma questão muito delicada. Quem fez as planilhas? A empresa, a prefeitura faz outra planilha, leva para o Conselho Municipal de Transporte Urbano. Sim, existe um Conselho Municipal de Transporte Urbano em Cachoeira do Sul, pouca gente ouviu falar, mas ele existe. E o conselho, que é consultivo, diz se está ok ou não está ok. Agora, simplesmente dizer, nós vamos baixar a passagem do a quem doer sem apresentar nenhuma solução, é bastante complicado. Onde é que, você que tem conhecimento maior do que eu sobre isso, onde é que é feita, como é que é feita essa planilha, o que se leva em conta? Estão levando em conta o desgaste de pneus, de amortecedores, de peças com essas ruas esburacadas que a Cachoeira tem? Não, na verdade, como jornalista, eu sou curioso dessa matéria essa planilha, normalmente, ela é baseada numa planilha muito antiga, de um órgão federal que nem existe mais, que é o GEIPOT, que sistematizou isso quando nós não tínhamos esta informática e essa inteligência artificial tão disponível. Mas lá estão todas as variáveis de custos, ou quase todas as variáveis que uma empresa de transporte tem que suportar. Como tu colocaste, é o pneu, é a carroceria, é o óleo lubrificante, é o combustível, é a mão de obra, né? Se é só motorista cobrador, enfim, é a amortização do investimento de capital. São, se não dezenas, talvez até centenas de páginas, se a gente for para a minúcia de cada item desses. Tá? A planilha, como é uma planilha baseada num aplicativo chamado Excel, ela automaticamente faz esse cálculo, se as variáveis informadas estiverem corretas. E existem normalmente parâmetros em que se pode colocar produtos ou preços mais baixos ou mais altos conforme a utilização da empresa específica. Bom, resumindo a história,
dos locais que eu pesquisei rapidamente, e tu citaste Santa Maria, de onde vem o secretário Orion, onde ele trabalhou, lá a passagem urbana técnica estabelecida é de R$ 6,85, mas o preço atualmente cobrado em Santa Maria é R$ 5,00, porque a prefeitura subsidia em R$ 1,85. Em Santa Cruz do Sul, para nós ficarmos com duas cidades próximas, né, a passagem técnica é de R$ 7,15. Passagem de ônibus em Santa Cruz é R$ 7,15. Quanto se cobra do usuário, da usuária? R$ 5,50. A diferença é subsidiada pela prefeitura. E aí a gente pode ir, por exemplo, para Caxias do Sul, onde a passagem técnica é R$ 7,75 e é cobrado de quem usa o transporte coletivo R$ 5,45. Por quê? Porque a prefeitura de Caxias do Sul aportou ou aporta por ano R$ 10 milhões de subsídio para a passagem. Isso só citando essas 3 cidades. E tem cidades, né, Dalcir, como Parobé, foi uma das primeiras, se não a primeira do estado, que adotaram passagem zero. Ou seja, o município paga 100% do preço da passagem e não existe ninguém que tenha qualquer ônus, que seria o melhor dos mundos. Mas aí as prefeituras têm que ter caixa para isso, é um estudo mais complicado. Mas, com certeza, se essas planilhas de Santa Maria, Santa Cruz, Caxias e outros tantos municípios estiverem corretas, alguma coisa nesse novo cálculo de Cachoeira, reduzindo para 5,70, não está correto. Algum parâmetro ou alguns parâmetros não foram os mesmos usados nesses municípios, porque senão a passagem de Cachoeira, calculada pelo número de passageiros que utilizam, né, passageiros quilômetro, teria que estar próximo a esses valores que eu mencionei. Na verdade, e é bom que se diga, né, que essa planilha, eu ouvi o secretário Orion justificando esse preço para baixo, mas ele não diz ali nesse estudo se vai haver um subsídio da passagem por parte da prefeitura. Uma questão já colocada, tanto pelo prefeito Leandro Balardim, quanto está gravado, quanto pelo próprio secretário, de que vai haver, a curtíssimo prazo, a necessidade de subsidiar essa passagem, para que a empresa, conforme diz no contrato, não pode ter prejuízo, está lá no contrato, né? E também o passageiro, a passageira não seja penalizado com uma passagem mais alta. Isso é fato. Agora, quem vai subsidiar? A empresa, Nossa Senhora das Graças, alega que só de passagens de graça ela tem 30 mil passagens por mês. E isso não significa que sejam 30 mil passageiros, mas a gente sabe que pessoas que não pagam passagem passam o dia todo andando de ônibus, né? Vai aqui, desce ali na Praça Honorato, depois pega e vai até a Fena Rosa, depois da Fena Rosa, enfim. Né? Quem é que paga esse custo? Somos nós, usuários do transporte urbano. No início da nossa conversa, eu acho que tu fosse muito feliz aí dizendo, todos nós somos favoráveis que baixe o preço da passagem, porque o transporte coletivo urbano ele é muito mais socialmente defensável do que o transporte coletivo, do que a utilização de veículos de forma intensiva, né? Que é oneroso, que é agressivo ao meio ambiente, que engarrafam as ruas, etc. Então, mundialmente, se defende alguns parâmetros em termos de mobilidade urbana. A primeira é que as pessoas andem a pé, na medida do possível. Depois, se não puderem, usem bicicleta. Depois, se não der, já moto. Se né? Não der, mas sempre o transporte coletivo é uma alternativa. E todos parecem quase que unanimemente defender isso. Uma maneira muito mais sustentável e socialmente e ambientalmente correta, então as passagens têm que estar de acordo com o poder aquisitivo das pessoas, para que elas possam usufruir desse ir e vir no transporte coletivo com qualidade sempre, obviamente. Então, os municípios grandes ou até pequenos têm optado pelo subsídio para garantir uma passagem abaixo de R$ 6,00, entre R$ 5 e R$ 6,00, nunca abaixo disso, nunca abaixo de 5.
Se o município de Cachoeira tiver condições financeiras de reduzir a passagem, que bom, mérito de todos nós que pagamos os impostos e mérito da administração atual que tomou a decisão política de fazer isso. Porém, quando se terceiriza um serviço que é obrigação do município, tem que se ver exatamente o equilíbrio dessa empresa que assumiu essa terceirização, né, para que ela possa oferecer um bom serviço. E isso está precário em Cachoeira há muito tempo. E eu, pelas informações que eu tenho, a direção da empresa quer, por exemplo, a mais rápida concorrência para o transporte coletivo. E ela não sabe se vai participar. Mas para que tenha, junto com uma tarifa efetivamente que remunere o investimento, que tenham vários concorrentes nessa licitação. Porque se jogar para baixo a tarifa de tal sorte que ela se torne desagradável em termos financeiros para as empresas de transportes, pode que apareça um ou dois, ou não apareça nenhum interessado. Eu acho que nenhum, porque da outra vez que foi feita a tentativa de fazer uma licitação de transporte, de se procurar a empresa, fazer uma planilha e coisa e tal, a passagem não ficaria menos do que era 6 e alguns quebrados. Então, qual é a empresa que vai investir em ônibus, que vai investir em manutenção, que vai investir em toda a infraestrutura para proporcionar o transporte coletivo numa cidade que nem Cachoeira, que vai ter prejuízo? Como é que está o estado das nossas ruas? Isso não consta na planilha? Consta. O desgaste de pneus, eu não posso. O desgaste do meu carro na buraqueira que está a cidade, eu vou cobrar de quem? Meu mecânico está feliz da vida. Eu não tá? Tá, né? Teu mecânico deve estar feliz da vida. O meu bolso é que não fica feliz. Tá, né? mas o teu mecânico está, o meu mecânico está feliz, porque o carro bate toda hora tem que ajustar alguma coisa, porque você sai de um buraco e cai no outro. Agora imagina um ônibus andando nos bairros de Cachoeira que estão pedindo misericórdia. Então não adianta, entre outras coisas, para ajudar, aproveitando a deixa das ruas, não adianta ir fazer live dizendo que está fazendo vistoria de ruas. Vistoria se faz de obras. Vai lá, olha, essa rua precisa de tal coisa, amanhã o pessoal está aqui para consertar. Fazer levantamento dos problemas e não buscar a solução, e não apresentar a solução para as pessoas. O prefeito disse que no sábado, ele disse isso também no Conexão 99, na sexta-feira passada, quando aconteceu, sem ser na outra, né? Quando saiu o estudo, né, de que no sábado, possivelmente nesse próximo agora, a nova passagem estaria em vigor. Mas como assim? Não tem conselho, não tem nada? Como é que isso vai... Sábado é dia 14 agora. Supõe-se que um seja... dia depois de Santo Antônio. Um dia depois de Santo Antônio. Mas tem que passar pelo conselho. A informação que eu tenho, dado para nós lá da produção do Vale Informação, o primeiro programa da manhã, das 7 às 9 na Rádio Vale, é de que o prefeito está aguardando uma posição do Conselho. Amanhã nós vamos conversar com o presidente do Conselho de Transporte Urbano, que é o presidente do sindicato dos empregados e empresas ou trabalhadores de empresas de transporte de Cachoeira do Sul, que é o Luiz Aníbal Machado. Então, não sei, talvez ele nos diga que tem uma reunião marcada. De qualquer maneira, a empresa vai apresentar, pelas informações que eu tenho, uma contestação oficial, técnica, sobre os cálculos que foram apresentados na última sexta-feira. E nessa questão também, me parece, não sei qual vai ser a situação, a prefeitura vai ser aquela quebra de braço da mesma história das licitações. Vai para a justiça vai decidir por A ou por B, e tudo fica parado até então. Porque, pelo andar da carruagem, não me parece que a prefeitura tenha qualquer tipo de interesse de negociar com a empresa, seja lá o que for. Né? E também aquela conversa de que vamos dar subsídio, vamos subsidiar a passagem, vamos pegar o dinheiro do rotativo e vamos subsidiar a passagem. Até que ponto isso estava valendo? Porque até agora ninguém falou em subsídio.
oficialmente dentro dessa planilha que baixa o preço. Mas o prefeito disse que há interesse, que vai ser necessário. Vai ser necessário, isso não sou eu que estou dizendo, está lá gravado. Tá? Necessário, em algum momento, passar a subsidiar essa passagem. O próprio secretário Orion já disse a mesma coisa, tá? Mas até agora ninguém falou nisso, dentro dessa planilha de custo que baixa a passagem cachoeira. E diga-se de passagem, não adianta começar a espernear e a gritar dizendo que nós somos contra reduzir o preço da passagem. Nós, desde o início nós estamos dizendo aqui, somos a favor de que o preço da passagem seja... Mas quem não gosta de uma redução de preço? Seja na luz, na água, no aluguel, na comida, na carne, no arroz, todos nós gostamos. Agora, não podemos também falir. As empresas não querem falência para baixar o preço para dar auxílio para o Toné. O fato é que muito tem que se desvendar desse processo todo. Porque se passado um tempo todo com a inflação brasileira que existe, que é fato, que é maior ou menor dependendo do setor, né, e que obviamente impacta o transporte coletivo, os custos de hoje são maiores do que eram há um ano atrás. Então, se hoje o preço da passagem pode ser reduzido em 30 centavos, por que foi estabelecido R$6 há um ano atrás? Então, um cálculo foi feito errado lá, então nós vamos ter que puxar essa história de mais atrás para saber aonde nós caminhamos e por que, em termos técnicos, nós chegamos a valores que hoje podem ser revisados para baixo, sem subsídio. Agora, subsidiando é outra história, não sei. Subsidiando dá para fazer até de graça para o usuário e para a usuária. Né? Então, obrigado, Dalcira. Obrigado, Toné. Até a próxima.